bom dia, bom dia! 24 de dezembro e nós estamos aqui nessa live especial de Natal. Acorda todo mundo! Acorda aí que nós vamos começar essa manhã. Comece a escrever da onde você é, deixa eu ver quem tá aqui. Manda um oi, escreve da onde você tá, deixa eu ver quem tá aqui nessa manhã, quem acordou. Deixa eu ver quem tá aí. Ei, Raquel Quiles, bom dia. Adriana Barreto. Cris Albanese. Botucatu, Ivana de Lençóis. Quem mais? Escreve aí. Dracena. Essa mulherada é demais, gente. Essa mulherada é demais. São Paulo. Beth de Botucatu, vai falando da onde você veio, pra eu ver todo mundo que acordou, que fez jus. Hoje é dia 24, véspera do aniversário de Jesus, e nós vamos colocar aqui as nossas primícias, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Grazi de Botucatu, Cruzalha. Aê, Barra Bonita, bom dia, dona Pri. Ah, essa mulherada é demais. Gente, sabe que eu tô aqui, ó, tomando Pedialite. Acho que eu tô com dengue, não saiu ainda o exame, mas tô ruinzinha. Você ore por mim, mas eu tô aqui. E ontem o meu marido falou, Fernanda, desmarca, né? Desmarca a live de amanhã. E eu falei, não, de jeito nenhum. Porque amanhã é uma live muito especial. É a live do aniversário do Senhor. Sabe quando você ama muito alguém? Quando você ama muito alguém, você dedica todo o teu coração para ele. Desde a hora que você acorda. Então, que você possa hoje você vai correr atrás de tantas coisas, hoje você vai preparar uma mesa bonita, hoje você vai fazer tantas coisas, mas dedique todo o teu coração para aquele que mais importa. Dedique todo o teu coração para aquele que mais importa. Eu quero dizer para você que eu tenho 2 objetivos nessa live. Primeiro, servir ao Senhor. Servir ao Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui. E depois é que você não viva um Natal comum. Que você não viva um Natal comum. Não pode ser mais um Natal. Não pode. Não pode. Não pode ser só um Natal. Não pode. A comida não pode ser o centro. O Papai Noel não pode ser o centro. Você precisa poder não só ter uma informação de que é aniversário de Jesus, mas você precisa compreender o que isso faz você viver e ser diferente. Então, o meu segundo objetivo dessa live é fazer com que, de fato, esse não seja mais um Natal, mas que você tenha um nascimento, uma gratidão, uma vivência diferente. E eu quero orar por isso. Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Nós acordamos mais cedo, nós estamos diante de Ti, nós queremos colocar o nosso coração na Tua presença. E queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor derrame um espírito de verdadeira revelação. Nós não queremos assistir a um Natal. Nós não queremos saber de uma história, Senhor, nós queremos vivê-lo. Nós queremos, Senhor, ser impactados pela Tua verdade. Nós queremos e precisamos ser transformados por ela. Senhor, nós somos gratos. Nós somos gratos porque viemos depois do Senhor. Nós somos gratos pelo Seu nascimento. Nós somos gratos porque pela Tua vida nós pudemos nascer de novo. Ah, Deus, obrigada, 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 obrigada. Hoje, Senhor, é o Seu aniversário e o nosso.
Ah, Senhor, nós precisamos te agradecer, te louvar. Nós queremos derramar o nosso coração a ti, Senhor, e eu quero te pedir uma unção sobrenatural derramada sobre todas essas pessoas que acordaram para assistir essa live. Pai, que não seja uma live assistida, mas que seja um derramar de cura, um derramar de graça, um derramar de alegria. Eu quero te pedir isso, Senhor Jesus, que haja um derramar de alegria, uma alegria nova, a alegria que invadiu o coração dos reis magos, a alegria que invadiu o coração dos pastores, a alegria que invadiu o coração de Maria e José. Senhor, Maria e José achavam que estava dando errado, mas uma alegria os invadiu. Os pastores nem sabiam o que estava acontecendo, mas uma alegria os invadiu. Senhor, os reis magos procuravam e uma alegria invadiu. Senhor, tem pessoas que vieram te procurar, que estão procurando tantas coisas, que estão buscando ser preenchidos com tantas coisas, mas hoje eu quero te pedir, Senhor, que haja provisão, que haja resposta, que haja, Senhor, um Deus manifestado do céu aqui na terra em nossas vidas. Nós não queremos um Deus de ouvir falar, nós não queremos celebrar um Natal de 2000 anos atrás, nós queremos viver nada menos do que tudo que o Senhor tem para nós. Obrigada por isso, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração. Alcança, Senhor, as meninas que estão presas, Senhor. Alcança as pessoas que estão nos hospitais. Alcança, Senhor, corações machucados nesse dia. Alcança, Senhor. Nós só não queremos fechar a porta e dizer que não tem lugar para você. Nós não queremos, Senhor, andar como aqueles que não vêm. Nós queremos, Senhor, nos derramar de coração aos teus pés. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe, eu quero contar para vocês duas coisas antes de começar essa live. Enquanto eu conto isso, eu quero pedir para que... Ei, olha só! Bem-vinda, Karen! Que saudade de você. Mande, por favor, esse aviãozinho aí para pelo menos 5 pessoas. Vai ser boca de Deus para alguém. Hoje é dia de boas novas, de boas notícias. Que nós possamos chegar, alcançar o coração com aquilo que vai fazer diferença no seu Natal e no Natal de tantas pessoas. Então, enquanto eu quero contar só essas duas coisas antes de começar a live, eu vou pedir para que você envie o seu aviãozinho e seja boca de Deus para alguém. Enquanto nós fazíamos... Eu quero contar duas coisas. A primeira é que, enquanto nós fazíamos o Spa Mulheres de Fé, ali no hotel em Avaré, uma mulher que trabalhava lá, ela falou que ela ouvia as canções e ela tinha vontade de ficar dentro da sala. Ela escreve uma mensagem para nós, né? E ela diz que enquanto ela cortava os bolos pro coffee, ela foi tomada pelo Espírito Santo. E ela teve uma crise de choro. E de repente ela começou a falar em línguas. Ela foi tomada pelo Espírito Santo ainda na cozinha. Deixa eu dizer para você. Nós temos um Deus que pode te alcançar e te tomar totalmente. Ela não estava lá. Ela não se inscreveu, mas o Senhor a levou perto, assim como os pastores, e de repente ela foi tomada pelo Espírito Santo. Então, enquanto você manda esse aviãozinho, que você faça uma oração, que o Senhor tome essas pessoas. Que haja um derramar da presença e da graça do Senhor de uma forma sobrenatural nesse dia. Sobrenatural, que nós sejamos tomadas pelo Espírito Santo. Que hoje seja um dia de adoração e não um dia de correria, mas que seja um dia de adoração, um dia de cura. E a segunda coisa que eu queria te contar é que quando eu tive um relacionamento muito ruim na minha vida, muito sofrido na minha juventude. E eu lembro que quando eu terminei com esse namorado, eu disse: Senhor, eu quero um homem de Deus até o Natal. Senhor, eu quero um homem de Deus até o Natal. Era começo do ano, né? E eu disse isso pro Senhor. E sabe o dia que o João me pediu em namoro? Dia 24 de dezembro. O que eu quero dizer pra você é que eu não sei o que você tem procurado. Esse é um tempo onde nós temos
procurado presentes. Esse é um tempo onde a gente quer agradar as pessoas que nós amamos. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor também quer te agradar. O Senhor também quer te agradar. É a alegria do Senhor deixar um filho alegre. É a alegria do Senhor te presentear. O Senhor me trouxe um namorado que eu disse, Senhor, eu quero um namorado até o Natal. E Ele me deu o João, dia 24 de dezembro, porque o Senhor é específico. Então eu não sei o que você precisa, mas a minha notícia é que, ao contrário do que o Papai Noel diz, você foi uma boa menina para te dar ou não um presente. O Senhor diz, já tá pago. Eu quero te dar. Então, fecha os seus olhos, coloca a mão no teu coração e fala para o Senhor o que você precisa. Fala para o Senhor o que você precisa nesse dia. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. Descobrir que Papai Noel não existe não é uma tristeza. Porque Papai Noel olha pela meritocracia. O teu Pai do céu não. Ainda que você não mereça. Ainda que você não tenha performado nesse ano. Ainda que não é por você, é por Ele. Tetelestai, já tá pago. Então fala com teu Pai agora o que você precisa nesse Natal. O que você precisa nesse Natal. O meu pedido pela tua vida é que você tenha alegria verdadeira, mas eu não sei o que você precisa. Se você precisa de uma restituição do seu casamento, se você precisa de uma cura física, se você precisa de algo simples que você quer que o Senhor te mime, fala com teu Pai, Ele é o teu Pai. Fala com teu Pai, Ele é o teu Pai. Ô Jesus querido, mandou seus aviãozinhos aí. Se você tá nos grupos de mulheres de fé, corre lá. Clica aqui no aviãozinho, põe copiar o link, joga lá, porque as pessoas, elas são preguiçosas até elas acharem. E sabe que nós estamos sendo boicotados pelo Instagram. É difícil achar agora o Instagram do Somos Mulheres de Fé. Então coloca lá para as pessoas entrarem aqui. Elaine, minha amiga, bom dia. Então que a gente possa viver essa live de uma forma sobrenatural e em adoração ao Senhor. E eu quero começar contando uma história que talvez você já ouviu. Mas eu quero, hoje eu vou contar duas histórias. Porque eu disse pra você que o meu objetivo é que você não tenha um Natal normal, mas que você tenha um Natal sobrenatural. E para isso nós precisamos entender algumas coisas. Eu quero trazer aqui pra você uma história que o Senhor me deu há 2 anos atrás. E se você já conhece essa história, não tem problema. Porque eu quero que você reviva algumas coisas dentro do teu coração. Hoje eu vou contar várias partes da história de Jesus também, como eu contei para Gabriela nessa semana, e o Senhor foi me revelando tantas coisas novas enquanto eu falava. Então eu quero compartilhar isso com você. Tinha um empresário muito rico, bilionário, e que ele amava muito os funcionários da empresa dele. E a empresa dele era tão boa para se trabalhar que eles ganhavam vales. Então tinha vale alimentação ilimitado, tinha vale escola ilimitado, vale faculdade para os filhos ilimitado, vale seguro saúde ilimitado, vale presente ilimitado, vale roupa ilimitado, vale sapato ilimitado. Vale viagem ilimitado. Logo, eles tinham tudo que eles precisavam. E ele estava tão feliz que no final do ano ele resolveu levar todas as pessoas que faziam parte da empresa para a Disney, né? E quando ele combinou dentro da Disney que as pessoas, que os funcionários dele poderiam criar novos brinquedos, né? Poderiam estar ali dando nome aos brinquedos, ideia de como ia ser a construção desses brinquedos. Então cada um ia levar um nome. Eles estavam muito animados de fazer parte, não só, né, de brincar na Disney, mas de fazer ali os brinquedos.
E a esposa do diretor de operações, ela foi na manicure. Muitas coisas acontecem na manicure, fiquem atentas. E ela foi na manicure e ela começou a contar, né, que eles iam pra Disney, que eles tinham ganhado e que eles iam criar esses novos brinquedos, iam dar nome para esses brinquedos. E aí a manicure ficou uau! E ela disse, nossa, é incrível essa empresa, a gente tem vale isso, começou a contar, né? Vale roupa, vale saúde, vale presente, vale sapato, né? Tudo ilimitado. E aí ela disse, o meu marido, ele é o chefe de operações, né? E a manicure disse pra ela, viu, se esse cara é tão rico e o teu marido é o chefe de operações, por que você não abre uma empresa? É ele que sabe as coisas. E aí ela disse, mas por que eu faria isso? E aí ela disse, porque ele não, você poderia ser a dona. Você poderia ser a dona. Se ele sabe todas as coisas, ele é funcionário de operações, você poderia abrir uma empresa concorrente. E ela chegou em casa com aquela coisa dentro da cabeça dela. Chamou o marido e disse, marido, olha só, você é o gerente de operações. Você sabe mexer na empresa inteira. Por que a gente não abre uma empresa? E aí o marido falou assim, mulher, você tá doida, o que te falta? Ela disse, não é porque me falta, é porque nós poderíamos ser os donos. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. Ele chegou para trabalhar com aquela coisa na cabeça que a mulher disse para ele. E aí ele lembrou que o chefe dele disse para ele não entrar num certo programa, que aquele não era um bom programa de gestão. Ele falou, esse é o único programa que eu não entrei, deve estar ali o segredo então, para que eu possa ter a minha empresa. Então ele resolve abrir uma empresa com aquele programa de gestão chamado Meritocracia. E aí, então, ele abre uma empresa concorrente, vai com ele, então, todos os funcionários, porque ele era o chefe de operações. Todos os funcionários vão com ele. Eles abrem uma empresa concorrente. E agora, não existe mais vales. Não tem mais vale escola, vale roupa, vale alimentação. Agora, a meritocracia ganha quem faz. Então agora começam as competições dentro da empresa dele, agora começam as vivências para ver quem performa mais, agora eles começam toda a exaustão de precisar fazer. Agora eles não são filhos e aqueles que recebem do dono da empresa, agora eles são aqueles que performam por eles mesmos. E começam a ficar exaustos e no começo parece muito legal porque eles que estão vencendo, mas depois eles começam a ficar exaustos e escravos dessa nova forma de gestão. E um dia então, e quando o dono da empresa, ele descobre tudo isso, ele fica indignado. O que faltava para eles? Por que será que ele fez isso? E a diferença é que agora ele sabia como fazer, mas ele não tinha todo o aparato, o subsídio, ele não era bilionário para conseguir fazer, né, tudo para os funcionários. Então, os funcionários agora eram mais insatisfeitos. E um dia, o filho desse cara que era o concorrente, né, ele teve um problema no coração. E ele teve um problema no coração e agora esse gerente de operações, que era o dono da empresa concorrente, ele percorre todos os hospitais, todos os médicos e ele precisa agora fazer um transplante de coração no filho dele. E por mais que ele fosse muito rico, por mais que ele fosse o dono da grande empresa, ele não tem como fazer isso. Ele precisa de um transplante de coração de emergência. E de repente, o grande dono, aquele que foi traído por ele, fica sabendo que ele precisa que o filho dele precisa de um transplante de coração. E ele sabe também que o coração do próprio filho é compatível com o coração do filho do concorrente. E ele vai lá e ele dá o filho dele. Ele coloca o filho dele para fazer um transplante de coração.
pro cara que o traiu e levou todos os funcionários dele. E agora, o coração do filho do grande dono bate dentro do coração do filho do cara que traiu. E agora, então, ele volta a ser herdeiro. Porque agora ele olha para o filho dele e ele vê o próprio filho. E agora, então, todas as pessoas voltam a poder usufruir da gestão dele, da empresa dele. Porque agora ele olha para o filho do cara e ele vê o filho dele. É o coração do filho dele. Há um transplante ali. E agora está acessível de novo. Está acessível de novo. Eles poderem usufruir de tudo aquilo que ele tinha. Essa é a história que o Senhor me deu para dizer no nosso tempo sobre o que de fato aconteceu desde a origem, sobre o nascimento de Jesus, que não tem a ver só com ele, mas tem a ver comigo e com você. Eu espero que você tenha entendido essa parábola do nosso tempo. O que acontece é que Adão e Eva vivia dentro de uma gestão onde tudo era liberado para eles. Deus andava com eles no jardim, tudo era liberado para eles. Porém, a serpente chega e diz: mas e se vocês forem como Deus? E a hora que eles então querem ser os donos, a hora que há uma desobediência, a hora que eles não escutam mais a palavra do grande dono, e há essa auto-idolatria onde eles querem ser como Deus, eles perdem o jardim. Então, antes nós não precisávamos de nada, nós tínhamos tudo no Senhor. Quando a Bíblia diz que então agora vamos nos sustentar com o suor do nosso trabalho, quando você resolve ser o seu Deus, o seu Senhor, quando você resolve ser dono das tuas coisas, das tuas decisões, a tal árvore do conhecimento onde você diz que você é o seu Senhor e que você decide, que você sabe, você entra então no estado de meritocracia. E agora nós ficamos reféns de fazer para ter. Olhe qual é o discurso do Papai Noel no Natal. Você foi uma boa menina. Ainda pergunta depois, você brigou com o irmão. É para ensinar as crianças a mentir mesmo. Entende? Olha só. Mas é porque nós entramos então num estado de meritocracia. A Bíblia fala então que nós entramos na era da lei, aonde nós precisamos cumprir para. Era da lei, cumprir para. Mas também ali, Deus ele fica tão irado que ele olha para a serpente e fala: olha o que você fez. Mas ele já tem a providência. Ele diz: uma mulher vai dar um filho que vai esmagar a tua cabeça. Então Satanás já no Éden já sabe que o fim dele é próximo. Ele só não sabe quando, mas o próprio Deus revela o plano. Por isso que quando ele tem ali, né, Caim e Abel, e então Eva tem os primeiros filhos, e ele vê que o Senhor aceita a oferta de Abel, ele entra em Caim para que mate Abel, porque ele tá pensando, deve ser esse que vai pisar na minha cabeça. Entende então que toda a articulação do plano de Satanás é pensando nele mesmo. E por isso então ele começa a se misturar com os homens. A Bíblia diz então que existem os Néfilins, que os anjos, a Bíblia lá em Gênesis diz, né, que os anjos, os filhos de Deus na Bíblia é anjo e filho do homem é humano, e ele fala que os filhos de Deus, eles se envolvem com as mulheres, nascendo os Néfilins. Então os demônios, os anjos caídos começam a se envolver com as mulheres. Pra quê? Porque Satanás não quer que tenha alguém puro para que possa pisar na cabeça dele. Por isso, então, que é o dilúvio, Noé é o último homem íntegro.
Nós estamos falando de uma linhagem, né, onde Satanás tentou interromper o plano até o último minuto. Mande matar todos os meninos até 2 anos. Entende? Então, ali nós estamos falando de um percurso para tentar interromper o plano. Mas um plano que ele também sabe que ele vai perder. E nós estamos falando aqui de um nascimento de alguém que não é só um nascimento de alguém que vai trazer de volta ao plano. Nós estamos falando de um nascimento de alguém que vai trazer eu e você de volta. Porque sem Jesus nós vivemos apenas na meritocracia. E vamos lá, você foi uma filha exemplar nesse ano. Você não errou? O teu parâmetro não é o teu marido. O teu parâmetro não é a sociedade. O seu parâmetro é Jesus Cristo. A lei não são 10 mandamentos. Nós estamos falando de 600. Quem cumpre? Mas quando Jesus vem, ele de fato faz uma transfusão do coração dele. Agora ele é o segundo Adão, ele é o nosso representante. Quando o Pai nos vê, ele vê o Filho. Portanto, o Natal não é sobre só o nascimento de Jesus, é sobre o meu e o seu nascimento, na possibilidade de voltarmos para o céu, na possibilidade de sermos filhos, na graça de não andarmos mais sobre uma meritocracia, mas vivemos a graça. E de repente uma mulher, uma menina, ela tá sozinha em casa cantando e um anjo aparece para ela. E ela fica tremendo de medo, porque é algo tão sobrenatural. E aí o anjo fala: não tenha medo, Maria. Você é a mulher mais sortuda da face da terra. O Senhor escolheu você. E qual era o grande atributo dela para ser escolhida? Qual é o grande atributo dessa mulher? A mulher escolhida para ser a mãe de Jesus. Ela era a mulher mais inteligente, ela era a mulher que mais performava, ela era a mulher que era mais linda. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que ela era cheia de graça. E sabe o que quer dizer graça? Favor imerecido. Ela não andava sobre a meritocracia. Hoje é um dia para o Senhor nos libertar de toda performance. De toda a nossa necessidade da meritocracia, de sermos isso ou aquilo. E entendermos que nós somos filhos da graça. Outro dia eu vi um post de uma menina dizendo assim: olhando para 2025, eu vou dizer valeu. Eu posso dizer consegui. Eu posso dizer em inglês I get it. Mas eu posso dizer espiritualmente que o Senhor fez todas as coisas para sua honra e para sua glória. Eu posso olhar para 2025 e falar: uau, Senhor, o Senhor é incrível, o Senhor me levou para mentorar mulheres nos Estados Unidos, o Senhor me levou para entrevistar Max Lucado, o maior dos pregadores, que já vendeu mais de 80 milhões de livros, é celebrado pelo New York Times. O Senhor me levou lá para falar com ele. O Senhor me fez tantas maravilhas, o Senhor colocou o meu livro em primeiro lugar na revista Veja, mas eu posso olhar para tudo isso e achar que fui eu, mas é muita mentira. Porque não é sobre andar na meritocracia. Esse ano, dentro do Mulheres de Fé, é o ano da graça, do favor imerecido. E tudo que eu esperei do Senhor esse ano foi um favor imerecido. Foi olhar para Ele e falar: Senhor, eu não posso, mas Tu podes todas as coisas. Senhor, eu sou pequena, mas o Senhor é grande. Sabe, antes de saírem os números da revista Veja, eu liguei para a editora e falei: eu preciso saber se eu tenho chance, porque você tem que pagar uma grana. Eu preciso saber se eu tenho chance de sair entre os 10 primeiros. Ela disse: eu não posso dizer isso, eu não tenho certeza. Talvez entre os 20 primeiros você fique.
E aí, então, eu lembro que a Camila, que tá aqui na live, ela disse, Fernanda, Deus não te levou aí. Eu falei, acho que eu não vou fazer. Ela falou, Deus não te levou aí para nada. Você tem que ir até o fim. Isso não é sobre você, é sobre as pessoas que Deus tem te confiado para impactar. E sabe, eu fiz uma oração pro Senhor. Eu disse, Senhor, se for pra tua glória e não pro meu ego, pra tua glória e não pro meu ego, muda os números. Então, eu pedi uma coisa pro Senhor, para que se fosse pra glória dele. A mulher disse que eu poderia ficar entre os 20 primeiros. E de repente, ela me mandou uma mensagem. Você está em primeiro lugar. Aquele choro que você viu eu gravando, era um choro de verdade. Mas não era um choro para dizer, uau, eu estou no primeiro lugar da revista. Não, não, não. É assim, vocês sabem quem é o meu Deus. Vocês sabem quem é o meu Deus. Porque não é sobre a revista Veja. É sobre você ter um Deus que não importa o teu tamanho. Ele coloca você onde ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Ele te favorece. Essa mulher era cheia da graça. E a hora que ela recebe isso, ela fala, como isso pode acontecer? Ele diz, o Espírito Santo vai entrar em você. Você sabe dessa história, mas eu preciso que essa história seja a sua e a minha história. E aí, então, ele diz, a sua prima tá grávida, Isabel. Parecia que não tinha leque um cré essa conversa. Você acaba de saber que você tá grávida. Ele fala, sua prima também tá grávida, anjo fofoqueiro? Não, não, não. Anjo providente. Porque coroa, servir, não é pagamento, servir é coroa. Se você sabe que você porta graça de Deus, é tua obrigação servir como coroa. Porque aquele que tem mais transborda. Você não serve a Deus para receber. Mas por que recebeu? Por que recebeu? Ele te dá antes. Mas aí José, ele não entende o que está acontecendo. Você sabe dessa parte da história, mas sabe o que é o mais incrível? José não entende o que está acontecendo. José não acredita nela. Aquela história parece sobrenatural demais para aquele homem tão racional. E às vezes as coisas parecem sobrenatural demais para você que é tão racional. Mas sabe de uma coisa? Maria não tenta se explicar. E aprenda essa chave. Maria não tenta se explicar. Porque quando o plano é de Deus, ele fala com quem faz parte do plano. Ele falou com José. Ele falou com os reis magos. Ele chamou os pastores. Ele falou com Isabel. Com Zacarias. Deus fala com quem faz parte do plano. Você não tem que ficar aí se descabelando. E olha aqui, mulheres. Nós nos descabelamos para tentar convencer os outros de que estamos certas. Deus fala com quem faz parte do plano. Deus fala com quem faz parte do plano. Ela não podia ficar hashtag chateada e dizer, Deus, eu tô aqui pra ser mãe do teu filho e agora eu perco o meu namorado, o meu noivo. Você tá de sacanagem. Ela tá no foco, no propósito. O que Deus deu pra ela? Deus deu uma fala. Ela está grávida. Então ela vai lá fazer o quê? Servir. Ela não está olhando pro ego dela. Quem olha pro próprio umbigo é quem tá no egoísmo da meritocracia. Quem tá na graça transborda em propósito. E propósito tem intenção e contribuição. E a hora que ela chega na casa da prima, a prima começa a saudá-la e fala, quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? Então olha o que acontece. Prestem atenção. O anjo vem para Maria. Ela vive um sobrenatural, mas José não acredita. Parece que deu errado. Mas ela continua. E quando ela continua, o Senhor confirma.
Agora, ela não poderia pensar, será que foi uma alucinação minha? Porque parece que as coisas não estão dando certo. Será que foi uma alucinação minha? Mas não, ela continuou. E aí o Senhor confirma. Continue. E o Senhor vai te confirmar. Ele vai levantar pessoas improváveis que Ele te mandou ir. Enquanto você serve, Ele se revela. Enquanto você serve, Ele se revela. Então aqui eu já quero trazer duas grandes lições para você. A primeira é que resistência sempre vai acontecer quando você está no propósito. É mentira que assim, ai, quando é de Deus flui. Quando é de Deus flui. Desde o começo, tentando matar todos os meninos, mudando de lugar, não tendo lugar para ficar. José indo embora. Flui no final, minha filha, mas não no meio. No meio é deserto, é combate, é atrito, é resistência. Porque quando se levanta um propósito, se levantam gigantes. Por quê? Porque Satanás quer atrapalhar o plano. Essa é a primeira coisa. A segunda é, Deus fala com quem faz parte do plano. E a terceira, servir é coroa, não é pagamento. Se você recebeu de Deus nesse ano, você transborde. Se você recebeu de Deus, ao invés de ficar apontando o dedo de que o outro não é de Deus, ei, você precisa transbordar na vida dele. Servir não é pagamento, é coroa. E ela vai lá servir. E quando ela volta, adivinha quem recebe ela com alegria? José. Porque o plano de Deus é perfeito. Ele não é imediato, minha querida. Mas ele é perfeito porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E eu vou correr porque tem mais. E aí então eles saem, você sabe dessa história, eles saem. E agora eles estão chegando em Belém e Maria agora está tendo as dores de parto. E eu imagino José então batendo numa casa e dizendo, ei, tem lugar para minha esposa. Tem lugar para minha esposa. Ela tá tendo um filho. E aí, a primeira pessoa dizendo, não, tá lotado. Ele fala, não, mas você não tá entendendo quem que eu sou. Ali vai nascer o Salvador. É o Salvador, sabe o Messias que nós estamos esperando, o Messias. Aí eu imagino a pessoa dizendo, tem um bêbado aqui na frente, e já fechando a porta. E aí ele vai e bate na outro lugar, e fala, ei, a minha esposa tá tendo um filho, e não é qualquer um. Você tem noção que agora, a partir de agora, o seu hotel vai ser o mais procurado, porque até os confins dos tempos, até o final dos tempos, porque Jesus vai nascer aí, você tem noção? Eu também não acreditei, mas um anjo apareceu pra mim, e as pessoas olhando pra ele, falando, é doido? E fechando a porta. E aí eu imagino que a terceira porta que ele bateu, ele já não falou mais com tanta convicção. Ele só pediu um lugar. E aí disseram, não. Tem um ensinamento aqui que eu preciso contar pra você. Deus fala com quem faz parte do plano. Para quem não faz parte do plano. Para quem não faz parte do plano. Muitas vezes, você vai parecer louco. Muitas vezes, você vai receber porta fechada. Mas sabe como é todas as minhas orações? Deus, fecha todas as portas, só deixa aberta a porta certa. Sabe o que o primeiro lugar da revista Veja deu no meu coração? Porque o meu temor era, Senhor, se isso for pro meu ego, eu não quero estar em nenhum lugar. Mas quando o Senhor me colocou no primeiro lugar, era como se Ele estivesse me autorizando e falando, vai filha, tá com o terror. Por isso, 2026, eu vou andar no Brasil inteiro, declarando o que Deus confiou a mim. Entende? Porque se Ele não fechou essa porta, eu vou tocar o terror. Eu vou fazer o céu descer. Mas a minha oração é, Deus, fecha todas as portas, só deixa aberta a certa. Parecia para José que estava dando errado de novo. Parecia para José que estava dando errado de novo. E o coração dele ia se apertando. Ele era um homem de honra. E ele queria honrar a esposa dele. Parecia que ele estava falhando como homem.
Não tinha um lugar. Não tinha um lugar. Mas saiba de uma coisa. Quando o plano é de Deus, o jeito é de Deus. Não tente encaixar o sobrenatural do céu nas tuas maneiras. Tenha a expectativa do céu, mas não tente encaixar o sobrenatural do céu nas tuas maneiras. E aí, então, eles veem aquele lugar no meio de uma estrebaria. E eu penso que naquele momento, Deus estava trabalhando também o coração de José. Porque José era um homem de honra, José queria um lugar, mas Deus estava dizendo: ei, José, não é sobre o que você pode me dar. É sobre o quanto você pode se entregar. Não é o quanto você pode me dar, José, mas é o quanto você pode se entregar. Você pode receber isso? Às vezes você está querendo performar. Às vezes você está olhando para o teu ano aí dizendo: eu não performei como eu gostaria. Eu não vou poder dar aquele presente que eu gostaria. Eu não tô fazendo como eu gostaria. Deixa eu falar para você. José também não. Mas Deus, ele estava forjando José para que ele entendesse que era sobre entrega. E entrega não tem a ver com o que você dá, mas quanto de você se oferece. Ele foi o parteiro. Ele arrumou o lugar. E Deus agora ensina algo lindo, que enquanto eu contava essa história para Gabriela, eu compreendi que Deus, ele pega a menor das coisas. Em nossa pequenez, Deus se faz grande. Se fosse um quarto de hotel, talvez eles dissessem: olha, obrigada, porque tem um quarto de hotel. Olha o que eu consegui para vocês. Mas lá não tinha nada, era o mínimo. E às vezes Deus pega o menor, como Davi. Ele pega o menor, os 5 pães e os 2 peixes, a menor das entregas, para que seja glorificado apenas o Senhor. Porque em instantes, aquela estrebaria virou um quarto dos céus. Anjos desceram. Anjos desceram. Era tanta luz. A honra, a glória não estava ali no burrinho aonde Jesus passou e as pessoas abanaram. A honra e a glória estava onde o Pai Celeste o coloca sentado. A honra e a glória não é o que os homens fazem pra você. A honra e a glória é o que Deus faz pra você. Sabe onde eu fui mais honrada nesse ano? Foi aonde eu vivi mais humilhação. Aonde eu vivi mais humilhação. Eu já falava: eu já tô vendo o Senhor me honrar. Outro dia me perguntaram: Fernanda, você não fica com o coração ruim quando acontece isso? Eu falo às vezes, momentaneamente, mas aí eu já lembro que aquele que se humilha é exaltado. Sabe, eu tinha mandado um e-mail pro Max Lucado dizendo que eu queria encontrar com ele, fazer uma entrevista com ele, e aí eles não tinham me respondido. Eu já comecei a treinar inglês, como é que eu ia conversar com ele, e aí no final de semana eu vivi um momento de grande humilhação num evento que eu estava. E sabe, a hora que eu vivi aquilo, eu falei: Senhor, posso te dar uma ideia de como o Senhor poderia exaltar agora? Faz o Max Lucado responder esse e-mail. Eu sou uma mulher de oração, ele também, nós estamos na mesma ligação, é só você falar com ele, Jesus. E eu cheguei na minha casa, abri o meu e-mail, e a hora que eu abri, estava escrito: Max quer muito encontrar você, que horas funciona? Porque antes do spa, nós vivemos um momento de grande humilhação. Nós não poderíamos mais usar o espaço do hotel. Nós vivemos um momento de sermos pisados. Mas sabe, quanto mais pisa, mais azeite sai. Você precisa começar a viver a partir da realidade do céu.
Você precisa começar a viver a partir da realidade do céu. E era isso que Maria e José estavam sendo forjados. Comecem a aprender a viver sobre a realidade do céu. Quanto menor for o que os homens te derem, maior será o que o Senhor fará. E então o céu se abre, os anjos descem. Em nossa pequenez, Deus se faz grande. E de repente, reis, sem nada entender, porque foram primeiro para um palácio, porque um palácio era um lugar de um rei. Mas aí eles chegam até a estrebaria, porque Deus fala com quem faz parte do plano. Mas ele não era um rei apenas da terra, ele era um rei do céu. Então Deus queria um trono de céu. Ele estava lá no lugar onde era o lugar dele, o lugar de pastor, o lugar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava lá onde Deus rompe todas as fronteiras e faz com que tudo aquilo se transforme em glória. Talvez hoje Deus fale com você na sua cozinha. Ou quando você estiver fazendo cocô, pra você ficar bem constrangida. Porque Deus é assim. Deus escolhe os improváveis. Deus fala na nossa pequenez, na nossa miséria. Não na nossa performance. Aonde você se basta e não tem espaço para receber da graça. Chegou aquele que é o Deus da graça. E ali, então, os reis magos trazem ouro, incenso e mirra. Presentes que eram para um rei, mas presentes que garantiam toda a vida de Jesus. Lembra que depois eles não puderam voltar para casa, eles tiveram que ir para o Egito, porque os meninos, foi mandado mesmo matar os meninos. Eles tiveram que ir para o Egito, mas agora eles tinham ouro. Eles tinham incenso, eles tinham mirra. Agora, os reis magos davam toda a provisão até o final da vida de Jesus, aonde é passado o que nele? Mirra. Toda a provisão é recebida, porque Deus nos equipa antes. E eu quero terminar com este ensinamento. Quando o plano é de Deus, a garantia é dele. Essa é a beleza. Muitas de nós queremos performar para bancar o nosso casamento. Mas por mais que você tente ser boa, você vai falhar. Mas se o plano for de Deus e você deixar ele no centro, a garantia é ele. Se ele te mandar para um trabalho, não é sobre você. A garantia é ele. Na sua maternidade, não é sobre você. A garantia é ele. E ele te equipa antes. Com tudo que você precisa. Então, a beleza de viver os planos de Deus é que você vai passar por resistência, sim. Não flui nada, porque de nós só flui coisa ruim. Não flui nada. Resistência aponta para propósito. Mas saiba que Deus, ele vai falar com quem faz parte do plano. Ele muda as coisas. Ele muda as coisas. Eu já tinha tentado publicar na Editora Vida. Eles nem me responderam, mas de repente eu tô sentada num evento e se apresenta do meu lado. Olá, eu sou o Renan, dono da Editora Vida. Deus fala com quem faz parte do plano. Deus fala com quem faz parte do plano. Você precisa saber que servir não é pagamento, servir é coroa. Se você hoje ficar ranzinza porque você está servindo as pessoas, é porque você não entendeu quem você é em Deus. Você precisa se alegrar se hoje você for a que mais vai servir. Faça um lava-pés, sirva com alegria, coloca a cartinha na mesa, derrama azeite do Senhor. E aí você vai falar, mas sou eu sempre que faço. Mas Deus te deu antes. Servir a coroa, ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te escolheu e ele vai confirmar enquanto você faz. Em nossa pequenez, Deus se faz grande. Não ache que deu errado. Não ache que é pouco. O Senhor muda os números. O Senhor muda a história. O Senhor pega o mínimo e transforma em máximo.
Ele pega as talhas de água e faz o melhor vinho acontecer. Ele pega pão e peixe e ele faz o maior banquete. Ele pega uma estrebaria e ele faz virar uma suíte do céu. Não há um quarto de hotel que se assemelhava ao que eles viveram ali. O lugar da glória. Não interessa se você estiver comendo salsicha, minha filha. O Senhor, o Deus da glória, é Ele quem tem todas as coisas. E por último, quando o plano é dele, Ele garante. Eu preciso te lembrar que o nascimento de Jesus não é só sobre Ele. Quando hoje à noite você cantar parabéns para Jesus, e faça isso. Eu falei para vocês na última live que a gente nem deve falar Feliz Natal, a gente deve falar Feliz Dia do Senhor, para que a gente se lembre do que nós estamos falando, para que a gente traga a essência para o centro. E eu já recebi um monte de delicadezas, de presentes, de amigas, de mensagens escrito Feliz Dia do Senhor, são maravilhosas. Hoje você vai falar Feliz Dia do Senhor quando você estiver fazendo isso. Sabe por que você é feliz? Porque Ele fez um transplante de coração para você. E agora você não é mais servo. E agora você não é mais escravo. Agora você é filha. E tudo que foi liberado para Jesus foi liberado para você. E tudo que foi liberado para Jesus foi liberado para você. E tudo que foi liberado para Jesus foi liberado para você. Curar doentes foi liberado para você. Não ter mais doença foi liberado para você. Andar sobre as águas foi liberado para você. Multiplicar foi liberado para você. Estar no trono da graça, habitar nas regiões celestiais foi liberado para você. Você não é mais órfã, você não vive mais de meritocracia, você não é mais filha da lei e da performance, você é filha da graça. E agora Ele te dá nada menos do que tudo. Amém? Feliz Dia do Senhor. Que essa realidade do céu invada o teu coração. Que o Espírito Santo te dê revelação. Que hoje você medite nessa história, nessa palavra, que você entenda que não é só sobre Ele, é sobre você. Se hoje fosse o dia do aniversário do seu filho e ele tivesse tido um transplante de coração, você seria grato ou não por esse dia? Ei, foi feito um transplante. E agora eu e você somos herdeiros. Feliz Dia do Senhor. Espírito Santo, traga revelação e manto de alegria para nós. E manto de alegria para nós. Que essa não seja uma história contada, mas seja uma história vivida. Que haja luz de novo na terra. Porque Cristo em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Feliz Dia do Senhor. Até quarta que vem.